Irmãos, nós estamos naquela época de temporada de férias e eu queria pedir aos irmãos que estivesse orando pelos nossos irmãos em Cristo, porque tem muita gente pegando estrada, muita gente indo ver parente e por aí vai afora. E vamos estar orando uns pelos outros, amém? Amém, irmãos? Né? Vamos estar orando uns pelos outros, muita gente que o ano inteiro não tem oportunidade de ver os seus parentes, e nessa época do ano tem, e que seja um tempo de bom testemunho entre os parentes, de atitudes que honrem ao Senhor e que possam matar a saudade ali com seus parentes. Então vamos estar orando uns pelos outros. Durante a semana, eu não tenho conseguido responder para todo mundo sobre a saúde do meu sogro, pai do pastor Sandro também, mas eu peço aos irmãos que continuem orando pelo senhor Alcides. Nesses últimos 2 dias ele deu uma ligeira melhora, então eu peço aos irmãos que estejam orando por ele, porque a situação dele é bem delicada ainda. E vamos estar orando por outros irmãos também, que têm parentes enfermos também, para que o Senhor cuide desses queridos para a glória dele. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, a sua Bíblia, o seu smartphone, em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Eu queria fazer uma referência a uma fala de uma irmã ontem à noite. Ela disse assim, esse ano que não acaba, né, Sandra? E quando ela disse isso, eu lembrei do livro do Zuenir Ventura, 1968, O Ano que Não Acabou, né? E o meu sentimento é o mesmo, esse ano que não acaba, né? E aí me apavora um pouco o ditado que aquilo que está ruim pode piorar. Eu quero olhar para 1 Samuel capítulo 30 e ler com os irmãos e tirar algumas lições preciosas desse texto tão bonito e tão desafiador, e que nos dá esperança em um momento tão difícil que Davi está vivendo na sua vida. Antes disso, eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, e eu queria enfatizar mais uma vez e agradecer a Deus por todos os irmãos que hoje pela manhã e nas outras frentes de campanha também do Amor Age em dezembro, que estão trabalhando na nossa cidade em projetos. E hoje foi um tempo muito bonito aqui. Obrigado, irmão. Foi um tempo muito bonito, onde algumas daquelas famílias nunca tiveram um almoço ou um jantar para eles, da forma como foi feito. E possivelmente nunca terão, da forma como foi feito. E eu quero agradecer a todos os voluntários, porque a excelência do trabalho de vocês hoje foi muito visível. Foi muito visível. E alguns convidados chegaram e eles até, com muito respeito, brincaram e falaram: puxa, eu pensei que eu ia chegar aqui até um pratinho para a gente pegar na mão e comer. Então estava tudo preparado com um banquete. Foi um banquete bonito, muito bem preparado. E nós homenageamos aqueles que limpam as nossas ruas em Jacareí, os coletores de lixo, aqueles que varrem a rua em Jacareí, pessoas que raramente são vistas, e eles ficaram muito impressionados com a maneira carinhosa, bondosa e bonita que os irmãos os serviram. Eu tenho certeza que foi assim no asilo também. Eu tenho certeza que foi assim também na casa de abrigo de menores, nas visitas nas casas,
E que bom que Deus está nos dando a oportunidade no mês de dezembro, de ao invés de entrar naquela neura de shopping center e só ganhar, só ganhar, só ganhar, que bom que Deus está nos dando a oportunidade de abençoar outros, amém? Porque a palavra de Deus diz que mais abençoado é dar do que receber. E há uma cultura que nos cerca, que bom é receber. Bom é receber. Mas a cultura bíblica, ela é contracultural. Ela diz, mais abençoado é? E na verdade, hoje pela manhã, quem foi abençoado fomos nós. Nós que fomos abençoados. Porque nós tivemos a honra e o privilégio de servir pessoas. E quando nós servimos pessoas, nós servimos a Deus. Deus é engrandecido. E fica o desafio, nós estamos orando, e hoje pela manhã o prefeito e outras pessoas, como secretária do meio ambiente que estava aqui, ficaram curiosos e disseram, quem vocês vão homenagear o ano que vem? Né? E o ano que vem nós vamos homenagear mais um grupo que não é visto na cidade, que não tem voz na cidade. Nós queremos trazê-los aqui e honrá-los, porque assim o Senhor quer, assim o Senhor deseja. Vamos orar e vamos louvar o nosso Deus com uma oração. Senhor nosso Deus, nesse momento onde nós abrimos a Tua Palavra, nos dê discernimento para entender a Tua Palavra, nos dê humildade, nos dê espírito de quebrantamento diante da Tua Palavra. Que aquilo que vai nos convencer nessa noite não é argumentos, não é sabedoria humana, não é nenhum discurso a não ser o Teu Evangelho, que é o poder de Deus. Então nos ajude a de maneira equilibrada, com a nossa mente, com as nossas emoções, a receber a Tua Palavra nessa noite. E não só receber, mas entender que é uma oportunidade que o Senhor nos dá para que o nosso coração possa ser quebrantado, para que possamos sair daqui mais semelhante a Jesus Cristo. Então nos ajude nessa noite a ouvir somente a Tua voz, que somente a Tua voz faça eco, faça sentido para a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30, ele está próximo ao relato de Davi entre os filisteus. E quando os filisteus desconfiam de Davi, e antes um pouco disso, nós temos aquele triste começo do fim da vida de Saul, onde Saul consulta a médio de Endor. E ali ele recebe uma palavra de como seria o fim da sua vida. E entre abre aspas, o suicídio de Saul e a consulta da média de Endor, Davi está vivendo algumas lutas. E esse homem que é segundo o coração de Deus, a sua vida é de lutas. Lutas talvez por terceiros, querendo fazer mal, lutas no seu coração, lutas com pecado deliberado, como foi o caso dele com Betseba. Davi vive lutas, assim como eu e você vivemos, e nós vamos aprendendo que a vida, ela não é um parque de diversões, e a vida é um campo de batalha. E qualquer pessoa que tem um
pingo de juízo, um pingo de consciência, sabe que a vida é um campo de batalha, é luta atrás de luta. E aí Davi está vivendo uma dessas lutas. Nós vivemos, eu e você, nós vivemos lutas na nossa nação, de incerteza, de notícias. Nós vivemos lutas na nossa família, lutas de relacionamentos, lutas financeiras, lutas com os filhos, lutas conjugais. Nós vivemos lutas no ambiente eclesiástico, de igreja. Nossa vida é uma vida de lutas. Nossa família vive num campo de batalha. No mercado de trabalho, seja lá você dono ou funcionário, vive-se lutas constantes, incertezas constantes. O que está bom agora, daqui 5 minutos, necessariamente não vai estar bom. O que está ruim agora, daqui a pouco melhora. Vivemos entre fatos que sangram o nosso coração e que nos dão esperança. E eu tenho certeza que para você nesse ano foi um ano de lutas, mas também nós podemos olhar para trás nesse ano que ainda não acabou, e nós podemos ver que apesar das lutas, Ebenezer, que bom que até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos amparou. E ai de nós se não fosse o Senhor. E eu lembro das palavras dos discípulos de Jesus, quando Jesus os confrontou, e disse para eles: e vocês, o que vocês vão fazer? Vão seguir a multidão? Vão seguir os fariseus? E aí Pedro pula na frente e ele diz: para onde fugiremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós vamos fugir, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Davi está nesse momento, e a palavra de Deus diz, eu vou ler alguns versículos com os irmãos, possivelmente os 20 primeiros versículos. A palavra de Deus diz o seguinte: quando Davi e seus soldados chegaram a Zinglag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com eles foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo, figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças.
pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence, de onde você vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe. Incendiamos a cidade de Ziglag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e os seus soldados, e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Mais um pouco. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinha ficado no ribeiro de Bessor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma com a de quem foi na batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, de Neguebe, de Jatir, de Alroer, de Sifomete, de Estemoá, de Recal, das cidades de Gemarelias e de os quenezeus de Ramná, Coraçã, de Ataque, de Hebron, de todos os lugares de Davi e do que os seus soldados tinham passado. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos acostumados a ler muitos versículos, né? Então essa é uma história, muito linda. Nós percebemos que na nossa vida, nós temos tido problemas em várias áreas. Por exemplo, muitas pessoas com problemas financeiros. Alguém já disse que hoje nós gastamos 5 vezes mais para sobreviver do que a década de 50. O luxo de ontem é a necessidade de hoje. Isso traz problemas. Temos lutas com os nossos filhos. Temos lutas com saúde.
doenças emocionais, doenças psicossomáticas. Essa semana que passou, fiquei sabendo através de um amigo, que eu não sabia que esse amigo estava nessa comunidade, em Goiânia, de que um pastor que não estava em atividade naquela igreja, mas frequentava aquela igreja, que tinha saído de um ministério em Goiânia, se suicidou. Mais um pastor. Tem sido um por semana. Lutas, doenças emocionais, casamento, gente com crises conjugais seríssimas, famílias arrebentadas, amizades rompidas. Perceba que nesse texto, o texto começa nos 5 primeiros versículos, narrando um ataque dos inimigos do povo de Deus ao povo de Deus. E o versículo 1 diz que foi um ataque feroz, foi um ataque aonde os inimigos chegaram e tomaram tudo o que podia. Eles feriram a cidade, o texto vai dizer. Eles incendiaram a cidade de Ziglag, onde Davi estava com os seus homens. O versículo 2 diz que levaram como prisioneiros todos que estavam lá. Todos que estavam lá. Davi estava com seus homens em uma peleja. E os homens não estavam na cidade, não podiam proteger a cidade. E naquele momento onde a cidade não estava protegida, os inimigos chegam ali e saqueiam a cidade e levam as pessoas. Eles queimam a cidade, eles levam as mulheres, filhos, eles tocam naquilo que é mais sagrado do povo, as suas famílias, os seus filhos. Eles pegam aquilo dos quais eles tinham mais cuidado. As suas mulheres são levadas cativo. E isso vai gerar dor em Davi. Dor em Davi. Na verdade, irmãos, esses 5 primeiros versículos, eles mostram para mim, nessa noite, um pouco daquilo que o inimigo da nossa alma tem tentado fazer com a nossa cidade, com a nossa vida, com as nossas famílias, com a nossa igreja, com o mercado de trabalho. A palavra de Deus diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E o inimigo que ataca Davi é um inimigo que ele vem para matar, roubar e destruir. João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. 2 Coríntios, capítulo 11, eu gostaria que você ficasse com o dedo em 1 Samuel e folheasse comigo esse texto tão importante de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Paulo diz o seguinte, ele está falando sobre o perdão sobre os nossos pecados, e ele diz no verso 10, se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. E ele vai falar o porquê que ele fez isso. E a ênfase nossa é o verso 11, ele diz assim, a fim de que Satanás não tivesse o que sobre nós? O quê? Vantagem. E Paulo diz assim, pois não ignoramos as suas intenções. Algumas versões mais antigas vão dizer o seguinte, não lhes ignoramos os desígnios. E é interessante que essa palavra
para que essa expressão não ignoramos, essa expressão grega significa ter a mente enferrujada. Ferrugem na mente. Você já pegou um cadeado enferrujado e tentou colocar a chave e abrir? A gente costuma dizer que fica engripado. É essa a expressão, Hernandes? Engripado, né? E aí aquilo fica enferrujado, aquilo não abre. Uma vez eu peguei um cadeado assim, ele não abria, eu fiquei com raiva, joguei ele no chão e falei, essa porcaria, puf, ele abriu. Aquilo tem dificuldade de exercer a função pela qual foi criada, preste atenção nisso. O que o texto de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 está dizendo, que os discípulos de Cristo Jesus não podem ignorar os desígnios daquele que é o pai da mentira, que veio para roubar, matar e destruir. E na medida que na vida cristã nós vivemos como se ele não existisse, a nossa mente enferruja. E na medida que a nossa mente enferruja, a gente perde a percepção. Eu estava conversando com um amigo e eu disse para ele, rapaz, eu estou assustado. E ele disse, o que aconteceu? É a gente começar a orar de madrugada, é a gente começar a jejuar, é a gente começar a fazer voto com Deus, parece que começa a pipocar um monte de coisa. Aí ele disse para mim assim, não é, cara, sabe o que é? É que quando a gente busca Deus com mais intensidade, os nossos olhos espirituais, eles abrem. E a gente começa a enxergar as coisas. Porque quando os nossos olhos espirituais não estão abertos, as coisas estão acontecendo, a nossa mente está sendo enferrujada e a gente não está tendo discernimento. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Amém? Então, Deus tem um plano para a igreja. Amém? Amém. Esse é o último domingo do ano que eu prego para os irmãos. 2018, o ano que não acabou. Plagiando o Zuenir Ventura. E se Deus tem um plano para nós, existe o outro lado da moeda. Satanás também tem um plano. E o plano dele é nos iludir ao ponto da gente achar que a vida cristã é vivida num parque de diversão. Mas a vida cristã é vivida, narrada, no episódio de Davi e Zinglag, onde o inimigo vem e tira deles aquilo que é mais valioso para eles naquele momento. E aí Paulo nos exorta para que a nossa mente não enferruje, para que a gente não perca a sensibilidade daquilo que Deus está fazendo e com os olhos espirituais enxergue aquilo que Deus está fazendo e combata o bom combate, e entenda que há uma guerra. E essa guerra ela não deve ser supervalorizada, mas ela não pode ser também menosprezada. Estão entendendo? E aí Paulo diz o seguinte, existe muita gente dentro da igreja que está vivendo a vida cristã como se fosse um parque de diversão. E a vida cristã não é um parque de diversão, a vida cristã é um campo de batalha. Amém, irmãos? Então, qual é o problema de quem vive a vida cristã como um parque de diversão? A mente vai ser enferrujada. A mente vai ser enferrujada. E aí ele ignora
os intentos, de acordo com o que Paulo diz em 2 Coríntios, ele ignora os intentos de Satanás. E quando ele ignora os intentos de Satanás, ele perde a capacidade de percepção. Por exemplo, daqui a pouco eu volto para 1 Coríntios, só introduzir isso aqui com os irmãos. Eu volto para Samuel. Deixa eu só ilustrar isso aqui para os irmãos. Uma das intenções de Satanás dentro da igreja é espalhar doutrinas falsas. Projeta para mim aqui, meu querido. Quem que está com a projeção? O Gui? Gui, por favor, projeta para mim aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns farão o quê? Abandonarão a fé e seguirão espíritos... Obrigado. E seguirão o quê, irmãos? Leia de novo, vamos lá, olha só. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e farão o quê? Mas quem que vai abandonar a fé? Gente que seguia a fé. Que teve a mente enferrujada. Que ignorou os desígnios. Que levou a vida cristã como se fosse um parque de diversão. Então, Timóteo, ele orienta a igreja e ele diz isso, saiba, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Por exemplo, Gui, por favor, 2 Tessalonicenses 2:9, por favor. Aí a gente acompanha aqui. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de quem? Com todo o poder, com sinais e com maravilhas. Tessalonicenses está dizendo que Satanás viria sobre a igreja como? Segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com... Resta para mim e para você levar a vida cristã a sério para que a nossa mente não seja o quê? Enferrujada. E para que a gente tenha discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Amém, irmãos? Amém? Aquilo que provém do trono de graça de Deus. Por quê? Porque os inimigos estão invadindo Ziglag. Eles querem saquear. Eles querem colocar doutrinas erradas. Eles querem chamar o amargo de doce e o doce de amargo. Lembra do profeta? E Malaquias vai dizer que há uma diferença sim entre o justo e o perverso. Há uma diferença. Há uma diferença. Eu aprendi de um professor no seminário que ele dizia o seguinte: Satanás sabe aquilo que é incondicional e Satanás sabe aquilo que é condicional. E Satanás sabe aquilo que Deus disse, eu vos dou e ninguém vai tocar. Mas ele sabe também de coisas que Deus nos dá e que é condicionado à nossa atitude. Vou dar um exemplo claro para você aqui. Dou-lhes a vida eterna e ninguém vai arrebatar da minha mão. Se Satanás não pode roubar a nossa salvação, ele pode roubar a nossa comunhão com Deus. Ele pode manchar a nossa comunhão com Deus. Segundo, Satanás não pode roubar o fato de que eu sou seu irmão em Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem não falar amém, eu vou achar que é meu inimigo. Amém? Ou todo mundo, né? Você não falou, né, Gu? Fala isso.
Satanás não pode roubar o fato de que eu sou seu irmão em Cristo, mas ele pode roubar a nossa comunhão. Deixa eu dar um exemplo simples do que eu estou dizendo. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Deixa eu dar um exemplo simples disso. Gui, abre o Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133, muitos irmãos sabem de cor e diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É bom, não é? E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dar dois exemplos que na nossa cultura não faz sentido, mas na cultura judaica faz todo sentido. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até as golas da sua veste. Imagina o Natan com aquela barba, um óleo descer na barba dele. É? Isso é um fator cultural, não é o foco da mensagem, depois a gente explica. Segundo foco cultural que ele coloca, e é geográfico agora, no próximo versículo, Gui, por favor. Tá aí, desculpa, eu que não vi. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para... Verso 4, Gui, por favor. Ok, não tem o 4. Eu confundi. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede o quê? Aonde o Senhor concede a bênção? Verso 1, Gui. Verso 1. Aonde o Senhor concede a bênção? Aonde? Vocês entenderam? Aonde a comunhão, preste atenção. Aonde a comunhão, por causa da filiação em Cristo Jesus, ali o Senhor derrama o quê? A bênção. Satanás não pode roubar o fato de que eu sou seu irmão em Cristo. Mas ele pode manchar a possibilidade que temos de comunhão. Preste atenção, porque se ele manchar a possibilidade da comunhão, ali o Senhor não derrama o quê? A sua bênção. Então, nós precisamos ter o seguinte discernimento. Quando os irmãos não convivem em união, o Senhor não concede a sua bênção. Mas quando os irmãos vivem em união, ali o Senhor concede. Agora, quem vai trabalhar para nossa comunhão ser saqueada? Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. O que Paulo está dizendo é que a nossa luta não é contra os nossos irmãos. A nossa luta é contra principados e potestades. Estão entendendo, irmãos? Amém? Estão entendendo? E amém, porque a nossa luta é contra principados e potestades. Gui, por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Amém, porque a nossa luta é contra principados e potestades. Então, quando eu olho para o meu irmão e alguém está limitando a nossa comunhão, a minha luta não é contra os meus irmãos. Olha o que ele diz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele, aonde? O que esse texto está dizendo é que na cruz, Cristo venceu todos os nossos inimigos, inclusive Satanás. Amém, irmãos? Na cruz, ele venceu a carne, o mundo e o diabo. Na cruz, amém? Na cruz, a cruz é a vitória. A cruz é a vitória. E a pá de cal é jogada em Apocalipse 20, 10. Bota lá, Gui, por favor. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. É o final de tudo. E no final de tudo diz assim: o diabo que os enganava foi lançado aonde? No lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para onde? Então olha só, na Bíblia está escrito
o final de Satanás e os seus anjos. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10, vou ler de novo, diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para... Eu costumo dizer que Satanás é o maior teólogo que já existiu. Ele conhece toda a Bíblia. Toda. E ele sabe qual é o fim dele. E por saber qual é o fim dele, ele quer estragar o prazer de vivermos a vida cristã como deve ser vivida. Ele chegou no acampamento. Ele saqueou. Mas ele sabe o fim dele. E eu e você não precisamos temer, porque Cristo, onde acabamos de ler em Colossenses, expôs a público que venceu na cruz, e em Cristo nós somos vitoriosos, amém, irmãos? Em Cristo. Então, meu inimigo não é o meu irmão. E quando eu vivo em comunhão, ali o Senhor derrama o quê? O quê? A sua bênção. Quando eu não vivo em união, eu estou sendo instrumento para que a minha comunidade não receba a bênção do Senhor. Não receba a bênção do Senhor. Então, voltando para... Amém, entenderam? Amém? Amém? A nossa luta não é contra carne ou sangue. Não é contra a carne ou sangue. Nós precisamos ter discernimento espiritual. E quando alguma coisa chegar a nós que não soa muito bem no ouvido, a gente tem discernimento. Sabe por quê? Porque a nossa mente não está enferrujada. E aí a gente fala assim, chega para lá. Porque isso não provém do trono de graça de Deus. Isso não provém do Senhor. Isso é mentira. E João 8,44 diz que Satanás é o pai. Sabe, irmãos, eu dei a introdução e meu tempo está acabando. Sabe, irmãos, alguns problemas que a gente tem, por exemplo, dentro de casa, eu vou só tentar ilustrar para os irmãos. Alguns atritos que nós temos na família, ou até na igreja, ou no trabalho. Às vezes eu imagino assim, Satanás orquestrando as coisas para dar errado. E quando dá errado, parece assim que ele fica assim, vai, continua errado. E aí a gente, por exemplo, briga com a mulher ou com o esposo, aceitando as flechas de Satanás. A gente se altera com os filhos, além do que é devido. Os filhos estão assim, né? Fala, pastor, fala. Nós nos alteramos além do que é devido com os filhos, por setas. E olhe para mim e preste atenção. O inimigo da nossa alma tem prazer em que você viva uma desgraça dentro da sua casa. Está entendendo? Porque ele chegou a Zinglag, ele levou as mulheres, ele levou os filhos. Sabe por quê? O texto vai dizer de 1 Samuel capítulo 30, que os homens de Davi agora se levantam contra Davi. Ele é mestre em colocar um contra o outro. Estão entendendo? Então nós precisamos ter discernimento, amém? Nós precisamos ter discernimento. Ele é mestre em fazer os filhos se voltarem contra os pais. Ele é mestre em botar parente contra parente em coisas que são irrelevantes. Ele é mestre em reuniões de empresa, em alimentar a alma das pessoas para que elas possam ir contra uma outra.
e eles esquecem de um bem comum. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor para que a nossa mente não fique enferrujada e a gente tenha o quê? Discernimento. Amém, irmãos? Ele é mestre em tirar a alegria de pessoas da vida conjugal. Ele é mestre em jogar setas no ouvido de pessoas de que talvez um relacionamento além seja melhor. Ele é mestre em usar as nossas fraquezas e gerar descontentamento para que a gente se complique cada dia mais financeiramente. Mas ele é mestre em agir em pessoas que insistem em ter a mente enferrujada. Por isso que o salmista vai dizer que eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Irmãos, eu não estou advogando em causa própria, o que eu vou dizer agora. Mas, por exemplo, Hebreus diz que nós não podíamos deixar de congregar como é o costume de alguns. Por exemplo, o ambiente, eu não vou falar o ambiente dessa igreja, eu vou falar o ambiente eclesiástico. É uma poderosa ferramenta do Senhor em nossas vidas para que a nossa mente não seja enferrujada. E a grande maioria de nós temos pouco tempo de vida eclesiástica. Eu vou dar um exemplo simples. Eu vou falar alguns números que me vêm à mente agora e você vai fazer as contas. Possivelmente quem vai responder os números é o Rogério ou o Roberto. O Rogério é fera em matemática. Celso, quanto tempo demora um telejornal na televisão? 50 minutos. Se eu assistir o jornal toda semana, todo dia da semana, eu gastei quantos minutos? Ou quantas horas? Rogério? O quê? Eu não ouço, irmão. Eu tenho algumas limitações de cabelo e de audição. Olha lá. É isso que você falou. Mais ou menos. Ele é da minha coinonia, eu tenho que dar uma moral para ele. 350 minutos. 350 minutos vendo notícia. Vendo a esquerda falar mal da direita e a direita falar mal da esquerda. E a gente pagar a conta. 350 minutos. Um culto numa igreja como a nossa, quando eu prego, 2 horas. 2 horas. Falamos de 120 minutos. Menos, deu uma diferença de, Roberto? 230. Vamos supor que você veio o mês inteiro. Agora, vamos supor que você sentou e prestou atenção no culto inteiro. O que é contra a sua natureza. Porque a andragogia, a ciência que estuda a educação de adultos, diz o seguinte: nós adultos temos uma capacidade de concentração de 5 a 7 minutos. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto eu estou falando, você já pensou em 5, 6 coisas. Você está olhando para mim, mas você já viajou 5, 6 vezes durante a mensagem. Foi e voltou. E a última vez que você voltou, falou, que hora que vai acabar esse negócio? Vamos supor que você teve a capacidade de concentração de 2 horas, assim, olhando, sedento, e aquele negócio. Então nós temos 120 minutos na semana contra 350. Nós temos um déficit nessa comparação de 200 e... pressupondo que você veio
todas as possibilidades e se concentrou em todas as possibilidades. Eu nem preciso dar porcentagem disso. Se fôssemos parafrasear isso com a vida espiritual, aonde nós fomos mais alimentados? Com o tempo. Aonde? Aonde? Irmão, não precisa ter vergonha não. Onde? Você entendeu? Por que Paulo diz na ceia? Eis porque há muitos no meio de vocês que estão fracos e outros que... Você percebeu que quando vem uma luta, seja qual for, a gente... Porque aonde nós estamos nos alimentando? Não lhes ignoramos os desígnios, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Eu sei que tem reuniões, por exemplo, você chega num ambiente de igreja, é prazeroso. Você vai no acampamento dos adolescentes, das crianças, dos casais. Eu costumo brincar, por exemplo, quem vai no acampamento dos casais, acampamento não, no encontro dos casais, o acampamento dos jovens, o Ivan, o Natan de adolescente, quem vai e não gosta, eu acho que não vai nem para o céu. Porque o negócio é bom demais, não é verdade? Amém, irmãos? É bom demais. Mas esse é um clímax que a gente tem no ano. A vida cristã não é isso o tempo inteiro, não é verdade? A vida cristã é aqui, ó, é os amalequitas chegando em Zinglag e tentando levar tudo e colocando soldado contra comandante, contra Davi. Isso é a nossa realidade. E para sermos vitoriosos, nós não podemos ignorar aquilo que está ao nosso derredor. Mas sabe o que é bom nessa noite? Meu tempo acabou e eu volto nesse texto depois para a gente fazer pergunta. É que no meio das lutas, olha o verso 6 de 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, quando os homens se voltam contra Davi, o texto diz assim: Davi ficou profundamente o quê? Pois os seus amigos queriam fazer o quê com ele? Aqui, prestem atenção, irmãos. Não é a torcida rival, não. É os caras que estavam com Davi no campo de batalha. Quando eles chegam e percebem que as suas famílias não estão lá e todos os seus bens foram saqueados, os caras que andavam com Davi, que juraram lealdade a Davi, quando eles chegam em Zinglag e vê o que aconteceu, o que eles começaram a falar? Montaram um grupo no WhatsApp. E o grupo é, vamos meter pedra no Davi. Eles queriam apedrejar Davi. Sabe por quê? Porque todos estavam o quê? E aqui a amargura, sabe o que é, irmãos? Por aquele bem que a gente tem que é mais precioso na nossa vida depois da salvação em Cristo Jesus. Os nossos filhos. Amém? Os seus netos. Aquilo que a gente tem de mais precioso na vida. Os nossos filhos. E sabe qual é a reação de Davi para que a mente dele não enferruje? Sabe o que o texto diz? Porém, Davi faz o quê? Davi faz o quê, irmãos? Ele vai para o Facebook e diz assim, tira uma foto com a cara abatida e diz o seguinte: se sentido abatido. Não, sabe o que Davi faz? O que está no texto? É isso que eu e você temos que fazer. No meio das lutas, a gente dobra o joelho e diz: Senhor, me fortaleça. Amém? Senhor, me dá graça. Eu não estou conseguindo, mas eu peço a graça do Senhor sobre mim. Me fortaleça, Senhor. Eu não sei o que fazer, não sei o que pensar, eu não sei onde ir, eu não sei mais. Davi algumas vezes disse assim: eu não tenho nem lágrimas nos olhos mais para ser derramada. Mas eu quero me fortalecer em quem? No Senhor. Porque quando eu me fortaleço no Senhor, a minha mente não enferruja. E Satanás não alcança vantagem sobre nós.
No final desse texto, vocês podem ler, e quando nós nos fortalecemos no Senhor, o versículo 19, só encerrando, o versículo 19 diz o seguinte: nada faltou quando eles vão e saqueiam, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer outra coisa. E aí Samuel é detalhista, e ele diz o seguinte: Davi recuperou o quê? Tudo! Então olhe para mim e preste atenção. Na minha e na sua vida, que servimos ao Senhor, não ficará uma unha no campo do inimigo. Nada, nada. Portanto, fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Porque em 2019 ele tentará chegar a Zinglag e saquear. E sabe qual vai ser a nossa reação? O nosso socorro vem de quem? Do Senhor. Amém? Amém e amém. Amém, queridos? Vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor sobre nós.